Uma abençoada noite a você, meu irmão, e a você, minha irmã, a você, internauta, que está nos assistindo pela primeira vez. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos dando início a mais um culto do Evangelho no lar e no coração. Momentos muito importantes para nós, buscando a nossa meditação, a nossa reflexão neste aprendizado de luz das mensagens de vida eterna e, ao mesmo tempo, recebendo o nosso tratamento espiritual. Podemos ter a certeza de que as falanges trabalhadoras da seara de Jesus estão sempre prontas, trabalhando constantemente. E nós, quando reservamos esses momentos para a nossa elevação de pensamentos, de sentimentos, abrindo o nosso entendimento à mensagem de Jesus, estamos favorecendo o trabalho desses espíritos de luz junto de nós. E é por isso que nós sempre aconselhamos: aproveitemos esses momentos. Vamos procurar sintonizar com essas esferas superiores. Vamos também deixar uma vasilha com água, porque além desses fluidos confortadores que nos envolvem, renovando as nossas energias psíquicas, físicas e espirituais, temos também o tratamento através da água fluídica, onde os bons espíritos trazem aquela medicação, aquele medicamento que nós necessitamos e que será depositada nessas águas. Essa água nós poderemos colocá-la em nosso reservatório, no filtro, não é? E nós então iremos aproveitar ainda mais esses recursos que a espiritualidade maior nos oferece. Por isso, vamos confiar nesses trabalhadores e especialmente na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa elevação de pensamentos, colocando na nossa prece, colocando nas nossas vibrações os nossos pedidos. Jesus está nos acompanhando em pensamentos, conhecendo as nossas necessidades. Mas Ele nos disse: buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E então, queridos irmãos, confiemos nessa misericórdia, nesse amor que nos envolve. E vamos pedir a Jesus aquilo que desejamos, para nós ou para aquelas pessoas que nós queremos auxiliar com a nossa oração, com a nossa vibração, com essas energias que estão nos envolvendo neste momento. Senhor Jesus, nós estamos felizes por mais um encontro de paz e de luz, recebendo
esse alimento espiritual para nos fortalecer, para nos recompor nesta estrada evolutiva, recebendo a luz dos esclarecimentos que necessitamos. Por isso, divino amigo, a nossa gratidão pela tua presença, pelo teu amor a nos envolver por essas luzes, pelo acréscimo de misericórdia, pela companhia dos teus emissários, te pedindo que nos ajude a aproveitar esses momentos para que nós possamos estar ainda mais aptos, mais preparados para servirmos de instrumentos da tua paz, orientados por esses mentores espirituais, anjos guardiães. Divino amigo, que a tua paz esteja em cada coração, em cada pensamento, em cada lar. Obrigado, Senhor. Assim seja. Hoje nós iniciaremos um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Teremos a parábola dos trabalhadores da última hora e depois instruções dos espíritos. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar obreiros para trabalhar na vinha do Senhor. Tendo combinado com os trabalhadores que eles receberiam 1 denário pela sua jornada, ele os enviou para a vinha. E saiu de novo na 3ª hora do dia. E vendo outros que estavam parados na praça sem fazer nada, ele lhes disse: vocês também vão para a minha vinha, e eu lhes darei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente na 6ª hora e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, ele encontrou outros obreiros que estavam lá sem fazer nada, aos quais ele disse: por que ficam aí ao longo do dia sem trabalhar? Eles disseram: é que ninguém nos contratou. E ele então lhes disse: vão vocês também para a minha vinha. Tendo vindo a noite, o senhor da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios: chame os trabalhadores e paga a eles, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles que tinham vindo à vinha apenas à 11ª hora, então se aproximaram, cada qual recebendo 1 denário.
Aqueles que tinham sido os primeiros contratados acharam que receberiam mais. Porém, eles não receberam mais do que 1 denário. E o recebendo, eles se queixaram ao pai de família, dizendo: estes últimos não trabalharam mais do que 1 hora, e o Senhor lhes paga igual a nós, que carregamos o peso do dia e do calor? Mas, em resposta, ele disse a um deles: meu amigo, eu não te causo dano algum. Você não combinou comigo 1 denário pela tua jornada? Tome o que te pertence e vá embora. Por mim, eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Então não me é permitido fazer o que eu quero? Será que o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Nós vamos procurar fazer uma pequena reflexão sobre esta parábola, pois é uma riqueza muito grande de informações entre linhas. E nós sempre encontramos algum detalhe nesta parábola que antes, em outros estudos ou em outras leituras anteriores, nós não conseguíamos perceber. Porque a mensagem do Evangelho de Jesus é profunda e sempre atual. Vamos perceber que Jesus, em suas parábolas, sempre trazia como premissa o reino dos céus. Por quê? O reino dos céus é aquele reino que traz felicidade, que traz a paz que nós tanto almejamos. E então, nas parábolas que Jesus nos traz, o nosso objetivo é entender o que é esse reino dos céus. Porque quando nós estamos aqui encarnados, procurando nos satisfazer com as coisas da matéria, existem inúmeras formas de satisfazer uma felicidade fictícia, ilusória, passageira. Uma alegria transitória que muitas vezes, depois que acaba, sentimos um vazio tão grande no nosso mundo íntimo e às vezes até recorremos às lembranças, dizendo: que saudade daquele tempo, não é verdade? Que saudade daqueles momentos. Mas o reino dos céus é uma versão sempre atual na nossa existência. Podemos perceber que quando captamos, quando entendemos a palavra de Jesus, o chamado do nosso Mestre, nós já estamos sendo confortados em nosso mundo íntimo, no nosso coração.
aquela alegria de falar: Jesus está comigo. Jesus está iluminando meus passos. Eu não estou sozinho nesta caminhada terrena, não é? Somente esse pensamento já nos encoraja. Mas nas parábolas que Jesus relata, que ele cria, vamos perceber que existe inúmeras formas de nós interpretarmos, porque vai de acordo com as experiências que nós já atravessamos, de acordo com a nossa maturidade espiritual, de acordo com aquilo que nós já conseguimos de superar das nossas inferioridades, não é? E então estamos percebendo aí quando Jesus combina com esses trabalhadores da primeira hora. Jesus combinou, ou melhor, perdão, os pais de família combinou com esses trabalhadores da primeira hora, que receberiam 1 denário pela jornada de trabalho, o dia todo, não é? E então, esses que aceitaram realizaram seu trabalho com a maior persistência. E percebemos que nas outras horas em que o pai de família faz o convite a outros trabalhadores, ele não combina o valor de pagamento, né? Apenas diz: eu lhes darei o que for razoável, não é? E então é um detalhe, porque cada um chegou em um momento. Por isso, o desgosto daquele que suportou o peso do trabalho durante todo o dia. Aqueles que chegaram por último trabalharam menos, mas recebeu a mesma quantia. Isso na nossa visão tradicional, na nossa visão egoísta, achamos até uma injustiça. Puxa vida, né? Se fosse eu trabalhar o dia todo, eu também queria receber mais do que esse que trabalhou apenas 1 hora. Não é assim? Mas na nossa visão. O que Jesus estava querendo nos mostrar com esses acontecimentos? O que vai determinar o salário, a recompensa? O galardão, como nós encontramos em várias passagens do Evangelho, é justamente a disposição ao trabalho, a boa vontade, o desejo de ser um trabalhador a mais, uma peça útil nesta vinha. E nós então vamos perceber que essa vinha é onde nós estivermos, voltando isso para a nossa vida do cotidiano. Onde nós estivermos, temos as oportunidades de trabalhar nesta vinha do Senhor. Uns começaram muito antes de nós. Muitos já estão experientes, esclarecidos. Muitos já têm uma segurança muito acima da nossa. E nós, às vezes, começamos a despertar agora para a nossa realidade de trabalhadores, de servos, nesta vinha do Senhor. Mas então, se nós estamos nos predispondo a ser mais um integrante nesta vinha, é porque a luz do nosso Mestre Jesus acendeu
fez reflexo no nosso mundo íntimo. O que é que Jesus veio fazer na humanidade? Acender a luz do entendimento para a vida eterna em cada coração. E nós vamos perceber desde quando Jesus está preparando esta vinha do Senhor. Desde quando ele envia os emissários para despertar consciências, chamar a atenção para o verdadeiro sentido da nossa vida. Desde tempos imemoriais, em todas as fases da humanidade. Quando o homem tinha conhecimento, ou melhor, quando o homem não tinha conhecimento de um Deus único, quando os seres adoravam vários deuses, ou antes ainda, nas religiões tribais, os seres humanos daquela época adoravam os fenômenos da natureza como se fossem Deus. Já tinham no seu mundo íntimo um despertar para a força de um ser superior. E com o decorrer dos séculos, dos milênios, a mentalidade do ser vai se evoluindo, vai se despertando para a sua realidade. E o chamado é o mesmo. No nosso mundo íntimo, nós trazemos esse chamado. Seja qual for a escola religiosa em que nós estamos ingressados. Mas hoje, com a doutrina espírita, que nos tocou o mundo íntimo, nos tocou o despertar de consciência para a nossa realidade, não temos dúvida nenhuma. Somos aqueles que estamos tendo a oportunidade de participar desses trabalhos na vinha do Senhor. E então temos que nos preparar no máximo, oferecer o melhor de nós, porque o que vai resultar de todo o trabalho é o reino dos céus que nós vamos descobrir que está no nosso mundo íntimo. Quando nós adquirimos esta estabilidade de consciência emocional, nós então estamos tendo a segurança de estar no caminho certo. E a felicidade então já estará conosco. Não precisamos de retornar à pátria espiritual para encontrar esse reino dos céus. Nós precisamos de aprender a fazer esse exercício. O reino dos céus, o próprio Jesus nos fala no Evangelho. O reino dos céus está dentro de vós. Não é? Mas nós idealizamos também uma atmosfera espiritual e psíquica que nós criamos, que é esse reino dos céus. E estejamos nós no corpo físico ou fora dele. Essa atmosfera nos acompanha onde nós formos. Quando nós desencarnamos, o corpo fica para trás. Mas esse mundo psíquico e espiritual, as emoções que nós criamos, a elevação de pensamentos através do trabalho e do esforço no bem. Porque a vinha do Senhor pede trabalho em favor do bem de todos, não só do nosso próprio bem. Né? E Jesus então nos dá esse exemplo com o que ele veio fazer aqui entre nós. E então é o momento em que nós temos a oportunidade de
se fazer trabalhadores da última hora, né? Porque quantos séculos atrás nós perdemos a oportunidade de nos engajarmos nestas lides de trabalho da seara de Jesus. Não tem que ser somente tendo um sacerdócio como uma missão para desempenhar numa religião. Não é somente isso que se diz de trabalhador da vinha do Senhor. Jesus nos mostra muito bem esta questão. Todo aquele que se dispõe a ser um instrumento trabalhando em favor do próximo, dando o seu testemunho de vida, procurando oferecer o melhor de si na convivência com as pessoas, dentro do lar, no ambiente de trabalho, na via pública. Quantos de nós, depois que começamos a sentir as energias do nosso Mestre através dos ensinamentos do Evangelho, quando nós fomos tocados por essa luz, por esse toque de Jesus, o despertar através das lições do Evangelho, muitas pessoas chegam para nós e dizem: você está frequentando uma religião? Qual é a sua religião? Muitos ficam curiosos para saber a mudança de postura nossa diante das nossas ações diárias, a nossa atitude diante das pessoas, a nossa forma de nos expressar, não é? Então as pessoas percebem, justamente porque nós fomos tocados por essa luz, que algo aconteceu para que nós cheguemos ao ponto de mudar a nossa atitude, o nosso comportamento, não é? E então eu acredito que todos nós que fomos despertados por essa luz, alguém já chegou para nós e perguntou: qual é a sua religião? Não é? Justamente pela nossa forma de expressar, de agir. E então é o nosso momento de sermos esses trabalhadores da última hora. Mas então é preciso que nós mantenhamos essa boa vontade, essa disposição, essa confiança, sem se preocupar com o que nós vamos receber de recompensa. Como Jesus está dizendo, ou melhor, o pai de família está dizendo a eles: eu lhes pagarei o que for razoável. Olha aí, de acordo com a nossa boa vontade, de acordo com a nossa disposição, a nossa perseverança, a nossa aceitação diante dos desígnios do nosso Pai, das leis divinas, não é? E então é o nosso momento. Fica aí para nós essas reflexões e vamos fazer uma outra observação. Em cada detalhe que está nesse relato da parábola, nós encontramos uma forma de refletir o que está nos trazendo um convite para o momento atual. E então nós deixamos aí uma dica para que possamos refletir mais sobre essa parábola. Porque as parábolas têm um conteúdo riquíssimo, todas as parábolas. E em cada expressão da frase que Jesus traz para nós, nós encontramos uma mensagem a mais, né? Então fica aí
esta parábola para a nossa reflexão e que nós possamos aproveitar mais esse conteúdo sempre que nós voltarmos a essa lição. E nós vamos deixar para a próxima semana instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Agora nós vamos ao livro Segue-me, que é do autor espiritual, nosso benfeitor Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. O título é Força. Emmanuel busca no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Emmanuel comenta: existem na vida força e força. A força da gravitação se exerce entre todas as partículas do universo e, conquanto equilibre os mundos na imensidade cósmica, não cria o menor vínculo de compreensão fraternal na intimidade do ser. A força elétrica move guindastes de grande porte, mas, embora sustente máquinas de assombroso poder, transportando toneladas, não diminui nem mesmo de leve o peso da angústia no coração. A força executiva determina a obediência aos textos legais e se logra, muitas vezes, influenciar milhares de destinos, nem sempre consegue modificar no espírito essa ou aquela íntima decisão. A força física preside campeonatos de habilidade e robustez, conseguindo subjugar adversários até mesmo no terreno da agressão e da violência, mas não clareia o menor dos distritos no campo do sentimento. A força das forças, porém, aquela que sublime os astros e alimenta motores para o bem, que encaminha a autoridade para a misericórdia e aciona os braços no serviço aos semelhantes, a única que penetra a alma e lhe orienta os impulsos na direção da felicidade e da paz, da elevação e do entendimento, é a força do amor. Emmanuel está sempre nos surpreendendo com as suas palavras, com seus esclarecimentos, na simplicidade dos exemplos, das comparações que ele faz. Vejamos que, na frase de Jesus, o amor que ele ressalta é o amor que ele mesmo nos exemplificou, como eu vos amei. Agora, será que nós já paramos para refletir nesse amor que Jesus ama a
toda a humanidade? Será que nós já paramos para refletir nesse mandamento? Porque nós estamos percebendo, o mandamento é uma indicação, não é? Porque nós temos a liberdade de escolha entre amar ou deixar de amar. Mas então, se nós fomos tocados por esse amor que Jesus tem por todos nós, nós então vamos nos propor a amar uns aos outros. E esse uns aos outros abrange todas as pessoas que se aproximarem de nós. Não é? E nós vemos em várias passagens do Evangelho todos os exemplos, todas as parábolas, todas as lições têm como premissa o amor a todos os filhos de Deus. Sejam amigos, afeições, adversários, como o próprio Jesus nos fala. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos perseguem. Aí é a nossa maior dificuldade. Porque nós amarmos a quem nos quer bem é muito fácil. Temos uma energia de simpatia, um magnetismo de atração para com aquelas pessoas que nos querem bem, né? Mas amar como Jesus nos amou. Jesus amou a todos, indistintamente. Aqueles que o perseguiam, aqueles que o martirizaram, aqueles que blasfemaram contra ele, né? E então, como Jesus nos amou. Por isso, nós temos que observar nessas palavras de Jesus a força maior. Está nessa atitude de renunciar, porque a nossa vida, quando fomos chamados pela nossa consciência a entender as lições do Evangelho, é um convite à renúncia da nossa personalidade antiga. Os impulsos agressivos que eu trazia no passado devem ficar para trás. Os impulsos de orgulho, de vaidade, de egoísmo, vai ficar para trás. É uma renúncia que eu faço, ou melhor, que nós deveremos fazer para que essa força do amor possa se manifestar, como se manifestou nas atitudes de Jesus, como eu vos amei. Por isso nós temos que estar vigilantes, atentos, porque os impulsos da nossa inferioridade sempre vêm à tona. Nós não estamos livres só porque nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Só porque nós temos alguns anos de doutrina espírita na prática, dentro do movimento espírita, nós não estamos livres das imperfeições, porque nós ainda estamos no mundo de expiação e prova. Temos que exercitar, colocar em prova, não é?
passar a prova de acordo com o nosso conhecimento. E então, se nós não estamos vigilantes, se nós ainda só nos sentimos bem quando tudo vai pelo melhor, quando estamos tranquilos e serenos nas ações, nos trabalhos do dia a dia, nós vamos ser surpreendidos em algum momento. Situações que vão movimentar a luz que nós já recebemos do Evangelho de Jesus. E em muitas situações, quando nós já temos o preparo de intelectualidade, se nós ainda não fomos despertados, as experiências do dia a dia vão concorrer para o nosso despertar. Não é? Quantas dores, quantas situações dramáticas da nossa vida nos fizeram voltar o pensamento para nós e buscar a sintonia com esses ensinamentos de Jesus. Temos no movimento espírita uma frase que diz: se você não vem pelo amor, você vem pela dor. O amor é quando nós somos despertados pela busca, pela aquela ansiedade, aquele desejo de enobrecer a nossa existência. Oh, eu estou com tanta vontade de fazer algo nesta vida para enriquecer os meus dias aqui na Terra. Esse é o chamado pelo amor. Espontaneamente nós começamos a trabalhar, mas raros de nós são despertados por esta corrente benéfica, porque já realizaram em outras reencarnações ou em outras épocas esse despertar de consciência. A maioria de nós nos aproximamos do Evangelho de Jesus, seja na doutrina espírita ou seja em outras escolas religiosas, justamente porque a dor veio bater à nossa porta. Esta mensageira veio trazer uma mensagem para que nós possamos compreender, um chamado, né? E então é onde nós estamos percebendo nas palavras de Emmanuel, que é a força das forças, essa que dá energia, que dá impulso a todas as esferas, que faz a vida mais enobrecida, mais feliz, mais confiante, mais bela. Olha aí, Emmanuel está dizendo, a única que penetra a alma, que preenche os espaços vazios que nós trazemos no nosso mundo íntimo, que orienta os impulsos na direção da felicidade e da paz. A única. É essa força que Jesus veio nos ensinar. A força do amor. E então, cabe a nós ser receptores, sermos pessoas que são tocados por essa energia, porque o toque dessa energia nos beneficia, seja em qualquer situação em que nós fomos despertados. Mas amar uns aos outros, amar indistintamente. Aí seremos
aqueles trabalhadores, segundo nós vemos aqui no Evangelho, os trabalhadores da última hora, não é? E então, queridos irmãos, queridas irmãs, fica aí para nós estas mensagens, que nós então possamos aproveitar e fazer uma reforma íntima, buscar aquilo que nós ainda não conseguimos superar, mas estar vigilantes, compreendendo que nós somos capazes, que Jesus conta conosco, né? Ele, podemos simbolizar, ele é o pai de família. Qual família? Família humana. E que vem fazer esse convite a todos, em qualquer momento da existência, da história do ser, não só da encarnação. Porque encarnação, várias existências, inúmeras existências nós já tivemos. E ainda teremos outras pela frente. Mas sempre Jesus está nos convidando. Vinde a mim. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis repouso para as vossas almas. Não é? Porque estaremos envolvidos por essa energia do amor. E, uma vez envolvidos por essa energia do amor, do nosso divino amigo, o médico das almas, estaremos prontos a oferecer, compartilhar essa energia. Né? E é o que nós vamos procurar fazer agora, com as nossas vibrações, com a nossa oração, por muitos irmãos e irmãs que estão passando dificuldades, dores, tormentos. Vamos então, com o pensamento, com o sentimento voltado ao nosso Mestre, mentalizando os raios benéficos das energias sublimes que se exteriorizam, assim como nós percebemos os raios solares do astro-rei a beneficiar toda a humanidade, todos os seres do planeta, assim como o sol dá vida às diversas, às inúmeras formas de vida no planeta. Jesus, com a sua energia sublime do amor, nos envolve os corações, os pensamentos, nos ajudando a fazer o nosso movimento de subida às esferas mais altas. E vamos pedir por aquelas pessoas que nós queremos auxiliar. Senhor Jesus, lembrando tuas palavras, tudo o que ligardes da terra aos céus será também ligado dos céus à terra, envolvendo, Senhor, em nossos pensamentos essas pessoas, esses amigos,
esses entes amados que estão em nosso pensamento agora. Te pedimos o teu amparo, teu socorro, através dessas falanges socorristas. Espíritos trabalhadores da seara do Divino Amigo Jesus. Em nome de Deus, envolve esses que estão passando situações de provação, de dor, de tribulação. Senhor Jesus, lembramos dos hospitalizados. Lembramos dos que estão nas clínicas de tratamento, hospícios, manicômios. Também aqueles que se encontram em seus lares, da mesma necessidade, Senhor. Abençoa e fortalece esses irmãos. Divino Amigo, pedimos pelos asilos, casas de repouso, orfanatos e creches. Nossas vibrações, Senhor, pelas escolas, presídios, penitenciárias. Tua luz, tua paz em todos os corações. Que nós saibamos aproveitar essas energias, promovendo o bem que está ao nosso alcance, esquecendo o passado para pensar no presente, construindo o nosso futuro. Senhor, nós queremos pedir a tua bênção para a nossa pátria, para o povo brasileiro e para os povos que estão sempre mantendo a ligação espiritual e moral com a mensagem do Evangelho, que tanto é divulgada em nossa pátria. Senhor, ilumina-nos para que saibamos ser esses trabalhadores, perseverantes, confiantes na vitória do bem, sem nos deixar desfalecer, porque o amor é a força maior, o que nós temos aprendido com as tuas lições. Ilumina, Senhor, as nações que estão em conflitos. Ilumina a nossa humanidade. Te pedimos pelos defensores desses valores da liberdade, da igualdade, da fraternidade.
seja aqui no Brasil ou em qualquer parte do planeta. Que a tua proteção, o teu amparo esteja com cada um deles. E para nós, humildes trabalhadores, necessitados de força, pedimos o teu amparo para prosseguirmos na busca pelo crescimento moral e espiritual. E que a tua paz permaneça, Senhor. Pedindo para os nossos lares, para as nossas famílias, que esta paz seja o nosso alimento, o nosso sustento em todos os momentos da nossa existência. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja, graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, caros internautas, que esta paz permaneça em todos os lares, em todos os corações. Queremos agradecer a todos, lembrando que amanhã nós teremos o Evangelho Redivivo. Muita paz a todos, gratidão. Fiquem todos com Deus. Um abraço.